Bem-vindo ao nosso podcast de hoje, Semeadoras do Agro. Nós estamos aqui com uma convidada especial. Gente, é uma mulher, eu falo que é uma mulher de Deus mesmo, a Luciana Martins. Lu, seja muito bem-vindas hoje ao nosso podcast. Que alegria tê-la aqui conosco. Você é uma mulher maravilhosa, tem uma trajetória linda, uma mulher que inspira tantas mulheres. E a Lu tem algo que eu admiro várias coisas, mas uma coisa que me admira muito em você, Lu, é como você dá voz a outras mulheres e dá oportunidade, dá palco para outras mulheres. Então continue assim. Hoje ela vai compartilhar um pouquinho aqui conosco de alguns, momentos aí dessa mulher maravilhosa que ela vem construindo aí. A Lu, gente, ela tem várias, nomenclaturas, Lu? Nem sei aqui colocar todas, mas a Lu, além de palestrante maravilhosa que ela é empresária e ela é mentora também. Ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Lu, conta pra nós da onde a Lu vem. A Lu é mineira, a Lu é de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho da Lu Martins, como você ingressou aí nessa trajetória brilhante que você vem aí desenvolvendo com muita maestria, né? Ju, fazer esse podcast, tá aqui hoje nessa sua casa, né? Eu acho que eu comentei contigo, que casa abençoada. Para mim é uma grande honra poder falar um pouco sobre a Luciana, né? Eu tô sempre falando de projeto, tô sempre falando de eventos, mas você me trouxe aqui, Lu, fala um pouquinho da Luciana. Quem é essa Luciana? E gratidão por poder falar um pouco sobre essa trajetória no agro, que eu falo que nós estávamos ali nos bastidores, o pessoal falando, eu nasci no agro. Não, o agro me escolheu, Ju. Aos 19 anos o agro me escolheu. Então eu sou nascida e criada em Uberlândia, mineira raiz mesmo. A vozinha dela, o sotaque dela, gente, é de mineiro mesmo. É de mineiro mesmo. Então mineira raiz de Uberlândia. Começo minha carreira no Grupo Algar, como atendente de telemarketing, Ju. E eu falo que o dom da fala, o dom do palco sempre esteve ali, Eu falo que Deus dá dons diferentes a cada pessoa. Eu sempre era a oradora da turma. E quando eu assumo a parte empresarial, que eu vou para o mercado de trabalho, o meu líder, que na época era CEO da Algar, fala assim, Luciana, você tem muita aptidão para treinar as pessoas. A sua voz parece que entra na nossa cabeça. Então você precisa capacitar o seu time. Então eu me torno supervisora muito jovem, eu fui a supervisora mais jovem do grupo. Aos 17 anos eu já era supervisora da Algar, 60 lideradas. Que fantástico! E aí começa a minha missão em capacitar, em desenvolver, em formar. Aos 19 anos eu sou desligada do grupo. E o meu gestor na época, eles tinham passado por um momento de projetos que tinham saído, da Algar, e eu era a mais recente supervisora. Falou, foi a carreira mais meteórica que eu já tive na vida. Aos 17 eu assumo liderança, aos 18 eu já estava me preparando para me tornar gerente, aos 19 eu sou desligada. E aí começa a minha carreira na Universidade Algar, só que como PJ. Então o meu líder falou, Luciana, nós não temos uma posição mais CLT aqui, mas nós gostaríamos muito que você fosse para a Universidade Algar para formar, continuar nesse processo de formação. E aí eu começo na Universidade Algar, na Unialgar, e logo o agro me encontra. O Marcelo Prado, que foi meu sócio, foi meu parceiro durante 21 anos nessa trajetória, ele me encontra e fala, nossa, a gente está precisando de um treinamento de administração do tempo para uma cooperativa. E ele me conhece como treinadora da Unialgar. E eu falei, nossa, eu nunca vi agronegócio, não conhecia nada, menina da cidade, E ali eu começo a fazer treinamento, desenvolvimento, capacitação, consultoria. Logo me apaixono pelo mundo do agronegócio, pelos produtores. Durante 11 anos prestei um serviço de exclusividade para a maior multinacional de químicos do país e ficamos lá 11 anos desenvolvendo a rede deles. E nesse período eu fui me aproximando muito das cooperativas, fui me aproximando muito dos produtores, assumo essa diretoria de cooperativas, mas sempre nessa missão de formar
Há 10 anos atrás começam os eventos, Ju, na minha vida. Muito porque eu precisava fazer um network entre esses presidentes, entre esses produtores, e começa o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e começa o Top Farmers. E há 6 anos atrás, eu sinto a necessidade de fazer algo para as mulheres. Então finaliza assim, eu falo que essa parte dos eventos, onde eu tenho um evento de cooperativas, um de produtores e um de mulheres. Mas a vida toda foi voltada para a formação do agronegócio. Atualmente eu fico só, assim, mais dedicada a conselhos dentro das indústrias, então eu atuo como conselheira em multinacionais voltadas para o agro e mentoria ao lado de grandes mentores aí, que eu falo que é um eterno aprendizado. Todo dia você aprende um pouquinho. Todo dia. Gente, olha que história linda. Ela começou como telemarketing. E vocês veem como é possível? Como é possível? E olha que linda história que ela vem construindo, né, Lu? Que ainda você tem muita coisa para construir. Você é jovem. Então, como é possível? E você hoje aqui, que riqueza tê-la aqui hoje, poder escutar, ouvir, né, conhecer uma história. Eu conheço a Lu empresária e tal, mas eu não conhecia a história da Lu. Estou aqui conhecendo juntamente com vocês. E Lu, conta pra mim quais os desafios, desde lá dos seus 17 anos, né, lá no telemarketing, depois você como supervisora, que você enfrentou por ser mulher. Ju, isso é importante, assim. No telemarketing você tinha até, no Grupo Algar como um todo, é um grupo que já tinha um histórico feminino muito grande. Então ali, a maioria das treinadoras eram mulheres, eu não conseguia ver tanto essa diferença. Aos 19, que eu começo no agronegócio, capacitando, desenvolvendo, fazendo planejamento estratégico, gestão financeira, né? Então eu rodei todos os estados desse Brasil. Acho que tem um estado que eu não conheço. O Amapá eu não conheço. O restante todos. Porque a gente desenvolvia a rede de distribuição. Então, cooperativa, revenda, agricultor, né? Quando eu começo essa empreitada de treinar, de capacitar, de levar consultoria pro agronegócio, não tinha uma mulher, Ju. Eu entrava para dar um treinamento, por exemplo, de capacitação, eram 200 agrônomos, homens, não tinha uma mulher, não tinha. Os eventos que eu ia não tinha mulher, isso há 21 anos atrás. Eu posso dizer que houve um divisor de águas há 10 anos atrás, mas tem 2 episódios interessantes. Logo que eu entrei, eu fui fazer um treinamento para um grupo de agrônomos. E até no meu livro, esse líder, ele faz o relato do que aconteceu nesse dia. E eu chego, era um hotel, eu chego para fazer a capacitação desses representantes técnicos de vendas. Era um curso de administração do tempo. Para eles conseguirem gerir a agenda na época, né? Atender o produtor, fazer as visitas. E eu chego no auge dos meus 19 anos, mas eu já tinha uma carreira de treinadora de administração do tempo desde os 17, então eu já fazia isso. Então eu já estava com muita experiência, né, Ju? Pensando dos 17 aos 19, era assim. Mas muita confiança. E eu chego, esse líder fala assim, eu vou ligar agora para o Marcelo. Como que pode Marcelo mandar você, uma menina, né? Uma menina aqui. Eles vão te trucidar, meus agrônomos vão acabar com você. Eu não vou deixar você nem começar. Isso ele conta no livro. Até semana passada eu falei com ele, hoje ele já está aposentado. Vão te trucidar. Eu virei para ele e disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, não precisa incomodar o Marcelo aqui não, vamos resolver nós dois. Vamos fazer assim, eu vou começar o treinamento com o seu time, né? A administração do tempo, eu estou preparada para fazer. Se nesse período da manhã, você vai me dar até o horário do nosso almoço, se nesse período da manhã você achar que não está agregando nada para o seu time, você não vai pagar essa inserção e nem a substituição do outro consultor que vai vir te atender. Mas você vai me dar esse período da manhã. Se
Se realmente o seu time estiver muito além da minha capacidade, eu vou pagar para você a próxima inserção. E você não vai pagar nada dessa. Vai ser de graça isso aqui. Aí ele olhou assim pra mim, né? Eu penso, aos 19 anos, bem tupetuda, né? Assim, fazer... Mas isso, gente, não querendo te cortar, é confiança. Você estava confiando em você, porque você sabia que você estava lá, porque você estava preparada e você era capacitada para isso. Eu acho que... Sabia que eu já fazia isso. Não tinha porque... Eu tinha algo para levar. Eu sei que eu tinha muito para aprender, mas eu também tinha alguma coisa para entregar. Eu tinha me debruçado... Só para fazer aquele trabalho, eu tinha me debruçado semanas e semanas para produzir algo que tivesse muito dentro da realidade daqueles agrônomos. Na hora do almoço, ele chega para mim, nós fomos almoçar juntos, né? Ele chega para mim e fala assim, menina, excelente, pode continuar. Você tá muito bem preparada. Aí eu falei para ele, eu te disse, ninguém é tão burro bastante que não tem nada para ensinar. E ninguém é tão inteligente bastante que não tem nada para aprender. Eu tinha aprendido isso com o meu líder lá da Algar. Olha aí, meninas, que dica fantástica. Repete-lo pra gente. Ninguém é tão burro o bastante que não tenha nada para ensinar. E ninguém é tão inteligente o bastante que não tenha nada para aprender. Olha aí. Então a gente sempre tem alguma coisa para doar. E eu falei isso para ele. E ele fala, até hoje, né? Semana passada nós conversamos, falando, Lu, foi um dos melhores treinamentos de administração do tempo que eu já fiz na minha vida. Eu falei, que bênção. Porque você tá ali, por mais que eu sei que hoje a Luciana, 21 anos depois, é uma Luciana muito mais preparada do que a de 19. Mas a de 19 tinha uma preparação para iniciar. A gente não sabe tudo quando nós começamos a caminhar, a gente vai aprendendo. Todos os dias, né, a gente aprende. Eu falo que a vida, né, ela é uma escola todos os dias, né, Lu? Todos os dias. Ju, e se nós abrirmos a nossa cabeça, a nossa mente, entender que aqui nós estamos a serviço. Todo mundo aqui estamos para servir, não tem um mais, um menos. E se a gente se coloca nessa posição de servir, hoje nos meus conselhos, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque você direciona, você traz caminho, você traz visão para a empresa. Eu brinco muito com os meus CEOs, eu falo assim, aqui você está vendo a montanha que você está escalando, o seu time operacional e tático está vendo só a escalada, que ele está subindo a montanha, o líder e o CEO já têm a obrigação de ver a montanha como um todo, mas o conselheiro ele tem que ver o arquipélago, que é o ecossistema que nós estamos do agro. O que está se passando em cada ecossistema que faz parte desse arquipélago? Então, quando eu chego, primeira coisa, não é a Luciana, eu falo, Senhor, aqui eu estou como instrumento do Espírito Santo para trazer luz, para mostrar direcionamento. Então, que a minha visão possa trazer algo para agregar, sabe, Ju? E quando você se coloca nessa pequenez do servir, quando nós subimos no palco, você vai se lembrar. Agora em dezembro, nós duas subimos no palco juntas. E na hora, não sei se foi instintivo ou não, nós duas recolhemos assim, a gente fez um sinal que até os japoneses têm muito essa característica, né, de quando cumprimentar você abaixa. Eu acho que instintivamente nós duas nos demos as mãos, isso ficou marcado na minha memória. Nós duas fizemos assim. Por quê? Porque ali tinham mulheres do Brasil todo, Ju, que eu e você estávamos servindo. Sim. Entregando algo, algum conhecimento, alguma experiência que nós tínhamos passado. Se você se apequena ao ponto de pôr a serviço de alguém, um dom que Deus te deu, que seja da fala, que seja aquilo ali tem uma inspiração divina. Então, às vezes, eu estou no meio de uma reunião de conselho e eu falo que vem aquela visão, eu falo, gente, o caminho é aqui. Nós temos uma oportunidade de gerar essa prosperidade, de manter esse mercado, porque às vezes você tem decisões difíceis. Luciana, nós precisamos fechar uma filial para reduzir custo. Quantas vidas vão ser impactadas com aquele fechamento? Muitas. Quantas famílias vão ficar sem
o seu prover, né? Aquilo de levar o pão para casa. Então, às vezes as pessoas querem muito os cargos de liderança, mas eu falo que cada degrau, Ju, que você sobe na vida, a sua responsabilidade aumenta. E a sua servidão tem que aumentar, a sua pequenez tem que aumentar, e você precisa saber que estamos ali para servir. Tem um mentor que entrega grandes projetos ao meu lado, né? Que nós temos sociedades em alguns projetos, que é o Augusto Cury. E tem uma frase que ele usa muito, que ele usa sempre. As flores são produzidas em invernos. Quanto mais rigoroso é o inverno, Ju, melhores serão as flores, mais bonitas, mais belas. E às vezes a pessoa quer chegar no ápice da flor sem passar pela... Exatamente. Eu falo muito isso, que não existe sucesso sem um caminho, uma trajetória, uma luta. E parece que nos momentos que a gente tá para chegar no ápice, né? Que você acha que é o ápice, mas a gente nunca acha, porque eu falo que é infinito, né? O ápice, onde a gente quer chegar. Parece que é os momentos mais de prova, mais de dificuldade que você tem. E é aí que você tem que persistir, e é aí que você precisa acreditar para você chegar lá. Então, eu falo muito também em todas essas minhas andanças, nas minhas palestras, que em cada mulher existe, onde ela iniciou, existe um caminho, com buracos, com pedras, com obstáculos. Quantas vezes você não quis desistir, mas aí você respirou fundo, falou, não, eu vou seguir em frente. E com medo, e né? Com medo, e você olha para trás hoje e fala, tem que agradecer, até dos momentos mais difíceis da sua vida, porque foram eles que foram te fortalecendo, que foram construindo, né, essa mulher que você chegou aqui hoje. Então, na trajetória de todas nós, tem momentos de luta, tem momentos que a gente teve que reconectar, mudar o caminho, porque fomos direcionadas para um outro caminho, o caminho que a gente ia chegar lá no ápice, né? Que a gente acha que é o ápice, mas quando a gente chega lá, a gente quer algo maior. Por isso que eu falo que a gente precisa sonhar. Muito. O ser humano, ele precisa sonhar todos os dias. A gente não pode estar satisfeito com isso, porque a gente tem que querer mais, que eu falo que esse que é o combustível para a gente chegar lá, né, Lu? Além de querer mais, tem uma passagem que você vai se recordar, que eu acho que traz um grande ensinamento para todas as mulheres que estão assistindo a gente, Ju. A maioria das mulheres, elas esperam estar prontas. Elas esperam a perfeição para poder começar. E nós duas estávamos numa palestra no Paraguai o ano passado. E se eu falar para vocês assim, meu espanhol ele é fluente. Não, não é. Não é, meu espanhol não é fluente. Mas quando eu me propus a ir para Assunção, eu falei, eu vou falar na língua dessas mulheres. Por mais que eu não seja fluente, então eu começo, né, a palestra pedindo desculpa se por algum momento meu espanhol falhasse e soasse estranho aos ouvidos delas, mas que eu iria me esforçar para falar com elas de uma maneira que tocasse o coração. Fiz a palestra, chega a Ju. Eu fiz em um dia, você fez no segundo dia. E aí a Ju falou assim, Luciana, o que você acha de eu fazer a palestra em espanhol? Eu falei, eu acho fantástico. Eu acho incrível. E aí eu falei, eu fiz em espanhol, Ju. E eu nem sabia, né? Porque eu nem tinha te assistido. Você nem tinha assistido. E eu falei, Ju, olha que interessante, eu fiz a minha em espanhol e eu te sugiro que você faça a sua também. Você está coberta de razão. Lu, mas eu vou às vezes no castelhano, às vezes no espanhol. E não sei se vai se lembrar, mas as mulheres aplaudiram de pé. É verdade. Terminou a palestra porque nós estávamos prontas para fazer a palestra em espanhol, Ju, você acha? Não estávamos, mas a gente nunca está pronta. Se a gente for esperar a gente estar pronta, nunca a gente vai fazer. Por isso que eu falo que é essencial você acreditar em você.
você acreditar e fazer aquilo com amor, porque vai dar certo. Vai dar certo. E se não der certo, você se tornou melhor do que quando você não tinha Exatamente. Então é muito importante. Nossa, Lu, a gente poderia falar horas. Quero que você volte nesse nosso podcast, porque nós temos assim muitas coisas para compartilhar. Nós temos aí, tá terminando o tempo. Mas, gente, olha quanto aprendizado no nosso episódio de hoje. E, Lu, eu não posso deixar de fazer o momento Semearé. Quero primeiro que antes da gente começar esse momento, você compartilhe as suas redes sociais para que elas possam conhecer um pouco mais dessa Luciana Martins como mulher, como mãe, que eu sei que você sempre faz, a Lu faz cada vídeo, cada inspiração. Às vezes eu tô meio desanimada, abro o Instagram, já aparece ela lá com um vídeo, com uma mensagem. Gente, siga essa mulher maravilhosa. Se vocês tiverem dúvida, mande mensagem para ela, ela vai responder. Qual é seu Instagram, Lu? lucianamartins.br, de Brasil. Olá, meninas. @lucianamartins.br. Tenho certeza que vocês vão ver que maravilha e que inspiração que ela é. Lu, Semearé é um momento para conhecer um pouco a Luciana mulher, a Luciana mãe, a Luciana nos momentos fora agro, fora mentoria, fora palestras. Que mulher você nasceu para ser? Eu nasci uma mulher para cuidar, né? Então, eu falo que meu primeiro apostolado é dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu tento ser uma mãe não perfeita, porque eu falo que eu erro todos os dias. Nós erramos todos os dias. Mas a minha primeira missão de vida é cuidar daqueles que estão mais próximos de mim, até para que eu tenha condição de cuidar dos outros. Então, eu recebo muito esse dom do cuidar, essa missão do deixar melhor aquilo que eu tenho oportunidade de tocar. Então, a Luciana é uma menina muito temente a Deus. A Luciana é uma mulher que entrega tudo à providência divina mesmo, para que eu esteja no lugar onde de fato eu preciso estar, que eu possa colaborar, que eu possa servir. E eu tinha um sonho de ser mãe. Durante 8 anos, eu me dediquei à minha carreira. Então, 8 anos do meu casamento, eu optei por não ter filhos. Quando eu quis muito ter filhos, Deus disse assim para mim, não, agora é no meu tempo, não é no teu tempo. Então, eu fiquei 3 anos tentando para ser mãe do João Henrique. E em 2013... Deus me chama para uma missão. Eu falo que na vida você tem um propósito único. Meu propósito é deixar melhor aquilo que Deus me dá a oportunidade de tocar. Mas durante a sua trajetória de vida, Ju, Ele vai te apresentando chamados. Sim. Esse projeto que você lidera hoje, que é o Semear, que são as semeadoras do agro, que é o ato de você lançar sementes férteis no solo. Então, o que você faz com essas mulheres é plantar essas mulheres para que elas floresçam. Isso é um chamado na tua vida. E Deus foi me apresentando, Ele me apresentou o chamado de Santa Maria, que foi liderar os 250 voluntários no momento de crise da Boate Kiss. Ele me lançou a missão de cuidar dessas cooperativas. Então, tornou-se o cooperativismo algo muito forte dentro da minha vida. Cada etapa você pode atender ou não os chamados para servir. Muitas pessoas estão muito olhando para si. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso pedir por mim? O que eu mereço? Só que quando você inverte isso dizendo o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso servir o outro, o que eu posso contribuir com aquilo que eu tenho, a prosperidade e a abundância, ela te toca, Ju, de uma maneira extraordinária. Quando você corre atrás da prosperidade e da abundância, ela foge de você. Com certeza. Mas quando você corre atrás do que você pode fazer para melhorar a vida do outro, aí você vê que o universo, ele te devolve tudo aquilo que você está entregando para ele. Então a Luciana, ela nasce com esse dom de cuidar. Deus me dá esse dom da fala, né? E quão grata eu sou a Deus por ter esse dom da fala, por ter esse dom de tocar a vida de outras pessoas pelas minhas palavras. Mas ao mesmo tempo que você tem a missão,
você tem uma responsabilidade muito grande. Sim, muito. Tem mulheres, Ju, que olha para nós e vê em nós a única saída, a única, sabe assim, deposita. Eu já vi essa mulher aqui agindo, vou contar um negócio para vocês. Uma vez que a mulher estava sem caminho, sem passagem, sem direção, sem nada. E de repente, essa daqui surge do nada assim e diz: não, mas isso nós precisamos resolver. O dom que Deus deu para ela, de ser resolutiva, de fazer, de acontecer, de não ver problema. Eu não vejo você vendo problema nas coisas. Ju, você tem uma solução para cada problema que as pessoas te apresentam. Sabe? Isso é dom divino, né? Porque às vezes você está no meio do furacão, que é tanto de problema, e a Juliana não. Aí esse era um problema que tinha que ter uma passagem, que tinha que ter uma hospedagem. Gente, ela se afastou assim de mim. Nós estávamos no aeroporto e essa outra mulher com essa dificuldade, ela se afastou de mim e começou no celular. Isso está pronto? Está pronto? Está resolvido? Está pronto? Está resolvido? Estamos aqui, essa é a situação, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Acabou, não tinha problema. Tem gente, Ju, que cria um problema para cada solução. Exatamente. E a gente sempre tem, gente, eu falo que só não tem solução para a morte, né? Porque a gente vai um dia embora e a gente não sabe o dia, e isso é uma coisa que é certeira na vida de todos nós, né? Mas a gente não pode desistir. Então, é muito importante essa sua fala, que traga coragem para vocês que estão nos assistindo, que você vá em busca daquilo, não desanime, olhe para si, dê essa oportunidade de olhar para você, mesmo que hoje está sendo aquele dia que você fala, não, eu não acredito em mim, ninguém acredita em mim, todo mundo só critica, mas você precisa acreditar, se dê essa oportunidade. Você não está aí nos assistindo por acaso, tenho certeza disso. E tenho certeza que hoje você está vendo a luz lá no final do túnel, porque tem momentos da nossa vida que a gente entra num túnel escuro e a gente não consegue ver, né? Nem um pontinho de luz. Mas hoje eu tenho certeza que você está encontrando esse pontinho e você vai em frente, porque você vai conseguir. Lu, obrigada, gratidão mesmo, que bate-papo gostoso, queria ficar horas, quero você mais vezes pra gente trazer outras reflexões como hoje. Foi um podcast diferente, mas eu tenho certeza que a gente tocou muitas e muitas mulheres. Só para finalizar, deixa uma mensagem para elas aí que tá nos assistindo, que eu tenho certeza que vai tocar mais ainda. É isso. Tô aqui pensando numa mensagem do que você precisa escutar. Quando a gente se depara na nossa vida com qual de fato o meu propósito aqui, o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão nessa vida. Muitas pessoas me dizem, muitas mulheres me dizem, Lu, eu não sei qual que é meu propósito, mas se você olhar para dentro do teu coração, aquilo que você faz muito bem, seja cuidar das pessoas, seja inspirar pessoas, seja trabalhos manuais, seja lidar com a terra, seja ordenhar a sua vaca. Aquilo que te dá prazer, aquilo que te coloca com amor, esse é o teu propósito. Não vamos imaginar que é uma coisa muito grande. O propósito está nas pequenas coisas, está tudo aquilo que é belo. Nós que estamos nesse agronegócio, nós ainda temos uma característica, Ju, de ter aquilo que Deus fez de belo muito próximo de nós, que é a nossa natureza, é o nosso solo rico, fértil. Então não busque fora aquilo que você só vai encontrar sentido na tua vida dentro. Olhe para dentro de si. A força que vai fazer você sair hoje e alcançar o teu sucesso profissional, a tua realização, a tua prosperidade, a tua abundância financeira, que eu sei que você fica assim, Lu, como que eu alcanço essa abundância financeira? Tá no simples, tá no fazer com amor, tá no fazer com cuidado.
E eu desejo do fundo do meu coração que essa abundância, essa prosperidade toque a sua vida que está nos assistindo hoje. Meninas, que lindo, muito obrigada mais uma vez, que alegria ter você aqui conosco hoje. Você é uma mulher maravilhosa, inspiradora, abençoada, e que maravilha poder estar aqui fazendo esse bate-papo nesse podcast, um podcast que inspira muitas e muitas mulheres, principalmente a mulher que eu sou. Eu me inspiro muito nesse podcast e que você aí também possa se inspirar. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sigam as nossas redes sociais, @semeadorasdoagro, manda um direct para nós que a gente sempre está respondendo. Se você aí também tem uma história que vai tocar outras mulheres e quiser vir compartilhar, por favor, manda um direct para nós que vai ser um prazer tê-la conosco. Muito obrigada e até a próxima semana.